pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse porta-fraldas, ó. Ele é um tema safari, tá? O kit higiene safari. Ele ficou um tamanho bem bom, tá bom? Ele ficou medindo 12 centímetros de altura, tá bom? Ele ficou medindo 33 de comprimento aqui e 20 centímetros de largura, mas depois eu vou estar também colocando na descrição do vídeo bem certinho a medida que ele ficou, tá? Ficou um tamanho bom, vai caber bastante fralda, tá bom? A gente vai precisar, vai estar utilizando no vídeo de hoje a cola, dois tamanhos de agulha, porque um a gente usa para crochetar e o outro a gente usa para fazer os arremates. A gente vai utilizar um biscuit do tema safari, e também vai estar utilizando um pedaço de couro para fazer aquele detalhe marrom, onde a gente cola o biscuit em cima, tá? Uma tesoura também, para estar cortando, né? E a gente vai utilizar os fios da cor marrom, cor amarela e a cor branca, tá bom? Vamos lá, então, pro passo a passo? Vamos, então, para o nosso passo a passo do nosso porta-fraldas, do kit higiene tema safari. A gente vai começar fazendo um nó corrediço. Eu já tenho ali no canal ensinando o passo a passo de fazer o nó corrediço, tá? E a gente vai fazer agora 17 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos ajeitar bem aqui esses fios, assim a gente vai ajeitando. E agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos em cima de cada correntinha dessa, tá? Vamos pular essa primeira correntinha aqui e vamos começar fazendo o ponto baixo nessa segunda correntinha. A gente introduz a agulha aqui nesse cordãozinho aqui, puxa o fio que vem do novelo, ficamos com 2 argolinhas. Agora a gente puxa e tira do fio. Aqui o segundo. A gente vai ficar com 16 pontos baixos, tá? No total, 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 16 pontos baixos, quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar como é que ficou. Terminei aqui, então, os meus 16 pontos baixos, ó, a gente não conta essa correntinha aqui, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó, aqui. Agora, a gente vai subir uma correntinha, tá? E a gente vai virar o nosso trabalho. Esse aqui é o lado direito, agora a gente vai virar o lado pra cá, ó, pro lado de cá, tá bom? Ó. Eu tava crochetando assim, certo? Fiz a correntinha e vou virar meu trabalho pra cá. Bem simples, tá? A gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado, porque ele dá mais firmeza pro nosso trabalho. Essa aqui vai ser a base do nosso porta-fraldas, vai ser o chão do nosso porta-fraldas. Então, é importante que ele fique bem firminho, para a cliente ter mais facilidade para transportar, para estar colocando de um lugar para o outro, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado, tá bom? Aqui, ó. A gente vai ignorar esse ponto baixo aqui, tá? A gente sempre vai ter 16 pontos baixos na carreira. Só que esse primeiro aqui, para nossa carreira ficar retinha, para o nosso trabalho subir bem retinho, a gente vai ignorar esse primeiro ponto aqui. E aqui no final, eu vou te mostrar como é que você vai fazer o 16º ponto baixo, tá? Vamos lá. Não é difícil, tá bom? É bem facinho. Só você pegar o jeito. A gente ignora esse primeiro ponto. A gente vai fazer aqui, ó, no segundo ponto baixo, tá? O ponto baixo centrado é quando a gente pega o meio, o centro, né, ó. Aqui tem um Vzinho, ó. Aqui tem um Vzinho. Aqui e aqui. São as duas perninhas do ponto baixo. Porque a gente tá no avesso do ponto baixo, né, ó. Esse aqui é o lado direito. Então, as duas perninhas aqui. Aí, como a gente virou o trabalho, aparece só essas duas perninhas aqui e esse cordãozinho de cima aqui, ó, tá bom? Agora, a gente vai pegar e vai botar a agulha no meio dele, ó, vai sair aqui do outro lado, tá bom? Uma perninha, duas perninhas. Esse é o meio do nosso ponto. A gente vai pegar o fio que vem do novelo e vai passar pra cá.
dá uma esticada na tua linha, laça o fio do novelo e tira, tá bom? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Esse aqui é o meio, o centro do nosso ponto. Então, a gente vai passar a agulha aqui, vai pegar lá do outro lado, ó. Pegou o fio e tira da agulha, tá bom? Assim. Estica um pouquinho o fio pra dar altura, pra ele não ficar um trabalho apertado, um justo, tá bom? E a gente vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira, ó. Se ficar alguma dúvida, se vocês não estão conseguindo fazer o ponto baixo centrado, deixa nos comentários ali a pergunta, a dúvida de vocês, que eu vou estar respondendo, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, é muito importante você estar se inscrevendo no canal para também aumentar os nossos views aí também, compartilha com outras pessoas, tá? Que assim a gente consegue trazer cada vez mais conteúdo para vocês, mais videoaulas. Se vocês gostam, curte ali, tá bom? Comenta se tem alguma dúvida. Eu vou fazer aqui os meus pontos baixos e eu já volto aqui no final para mostrar como é que você vai fazer o 16º ponto baixo, tá bom? Já volto. Terminei aqui os meus pontos, ó. Aqui a gente ignorou o primeiro ponto, então a gente vai ter só 15, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas a gente tem que ter 16, certo? 16 pontos baixos. Aqui nessa última correntinha aqui, ó, a gente vai fazer mais um ponto baixo, tá? Pra dar 16 pontos baixos. Por que que a gente faz assim? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pega aqui, ó, as duas correntinhas aqui, tá? Assim. Por que que a gente faz assim? Pro nosso trabalho subir retinho, pra ele ficar bem retinho assim, tá? Senão ele vai ficando torto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho de novo, tá bom? A gente vai trabalhar em carreiras de vai e volta dessa mesma forma, tá bom? É sempre assim, a nossa base do nosso... Deixa eu voltar aqui. Fiz a correntinha, tá? A gente vai ignorar o primeiro ponto e vai começar aqui no segundo. A nossa base do nosso porta-fraldas, ele vai ser assim, carreiras de vai e volta, tá? Ó, já fiz o primeiro aqui. A gente vai fazer 29 carreiras no total. 29 carreiras no total, assim, igualzinhas a essa, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer mais umas 2 carreiras aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficando, tá? Eu vou terminar aqui os meus pontos baixos e já volto pra mostrar como é que tá ficando. Terminei, então, aqui os meus 15 pontos baixos, ó. Esse a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui a gente pode estar ajeitando, né? O fio de malha, ele é bem maleável, então você vai ajeitando ele, vai apertando, vai arrumando, que ele vai ficando bonito, tá? Então, a nossa carreira tem que terminar com 16, né? Então, falta um pontinho baixo aqui pra gente finalizar essa carreira. Então, a gente vai pegar agora aqui, ó, nessas 2 perninhas aqui, ó, aqui, tá? Você pode pegar por baixo dessa também, que vai ficar mais firme ainda. Ó, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Aqui ficou, parece um emboladinho, né? Emboladinho de fio, mas conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo identificar. Aqui tem uma e aqui tem 2, mas a gente pega essa terceira aqui, ó, pra ficar mais firme ainda, tá? Puxa o fio que vem do novelo, dá uma esticadinha e faz o ponto baixo. Faz a correntinha, vira o teu trabalho e faz esse mesmo processo, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Não esquece de ignorar esse primeiro ponto e começar fazendo desse segundo aqui, tá bom? Sempre ponto baixo centrado. Procura achar bem certinho o centro do teu ponto. Se tu não achou, vai com calma aí, respira fundo que você vai achar. E assim a gente vai seguindo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer os meus aqui e já volto pra gente finalizar essa carreira juntos novamente. Vim aqui pra gente finalizar essa carreira juntos novamente, pra ficar bem certinho, sem dúvida, tá bom? Ó, tá vendo como ele vai ficando um trabalho mais retinho?
Agora, eu tô com 15 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente vai ter que fazer o nosso último ponto baixo. A gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo esse Vzinho aqui, ó? A gente pega no meio dele, pegou duas, mas a gente vai pegar a terceira, pra ficar bem firminho o nosso ponto. Puxou, finalizou o ponto, faz uma correntinha e vira o teu trabalho, tá bom? A gente vai fazer esse mesmo processo aqui, tá? A gente vai fazer 29 carreiras no total, para dar a nossa altura do nosso porta-fraldas, tá bom? 29 carreiras. Como é que você vai contar as 29 carreiras? Aqui, ó. É bem fácil. 1, 2, 3, 4. A gente fez 4 carreiras. Depois você vai contando 5, tá bom? Não precisa virar o teu trabalho. Aqui tu já consegue identificar as carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? É 29 carreiras no total. Eu vou fazer as minhas aqui. Quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e para também dar continuidade no nosso trabalho. Finalizei, então, as minhas 29 carreirinhas. O meu trabalho ficou assim, tá bom? Assim, ó. Agora, a gente vai dar a volta nesse trabalho aqui, ó, todinho, em volta dele, a gente vai fazer pontos baixos, tá? Porque vai ser a nossa base pra gente poder subir o nosso porta-fraldas. Finalizou aqui, ó, as 29 carreiras, a gente vai começar agora fazendo pontos baixos, tá? Vamos fazer vamos ver aqui, melhor, ficou melhor. Fazer uma correntinha, tá bom? E agora, a gente vem aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, fazendo um ponto baixo, aqui, ó. Pra cada carreira que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, essa aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Eu fiz uma correntinha pro ponto ficar, pra gente ficar com ele, com esse quadradinho aqui, tá bom? Agora, nessa carreirinha aqui, ó, nessa segunda carreira, mais um ponto baixo, tá bom? Nessa carreirinha aqui, ó, um ponto baixo. Esquece da altura do fio, tá? Nessa carreirinha, um ponto baixo. Então, em cada carreira, a gente vai fazendo um ponto baixo, assim. Aí, ó, a gente ajeita, arruma os fios aqui, ó. Um ponto baixo aqui também, tá? Eu vou fazer aqui, quando chegar no final aqui, ó, eu volto pra gente ver bem certinho como é que a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Já volto. Terminei aqui, então, o meu trabalho, tá? Agora aqui, ó, chegou nessa parte aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo aqui, tá bom? Ó, ficou assim. Agora, a gente vai virar o trabalho. Vai começar a fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo de base aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Vamos fazer nessa correntinha aqui que vai ficar mais fácil de você ver. Assim. Um ponto baixo, dá uma puxadinha e já vai arrematando esse fio aqui do início do nosso trabalho, tá? Aqui, ó, nessa correntinha, faz mais um ponto baixo, aqui nessa correntinha mais um ponto baixo, e assim você vai fazer um ponto baixo para cada correntinha dessa daqui, ó, tá? Esse aqui é o nosso lado que tem as correntinhas. Eu vou fazer os meus aqui, os meus pontos baixos. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Finalizei aqui a minha carreira, tá? Então, como a gente tem 16 pontos baixos aqui, então aqui deu 15, porque eu vou finalizar um aqui ainda, ó. Mas eu fiz questão de vir aqui pra gente finalizar junto, ó. Aqui, ó. Deu 16 pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Eu viro o meu trabalho aqui, tá? E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez, tá bom? Então, vai dar no total de 29 pontos baixos aqui nessa lateral também. Eu vou fazer os meus e eu já volto. Terminei, então, aqui, ó, 29 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha pra gente tá dando continuidade aqui. A gente faz uma correntinha
E agora, a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui. Esse aqui não precisa ser centrado, tá bom? Porque esses a gente não tá fazendo, então esse aqui de cima também não precisa ser ponto baixo centrado. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Como ele não vai ser centrado, a gente pode pegar nessas argolinhas aqui, ó. Essas duas argolinhas aqui, tá bom? Aí, vamos fazer aqui... ponto baixo sobre ponto baixo. A gente tinha 16 pontos baixos, né, nessa lateral, então a gente vai ter que ter 16 pontos baixos aqui. Eu vou fazer os meus e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e como é que a gente vai dar continuidade no nosso porta-fraldas. Finalizei, então, aqui a minha carreira. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que ela é pontos baixíssimos, tá bom? Esse ponto baixíssimo vai ser a base para nossa parede do porta-fraldas, tá bom? Aqui nessa primeira correntinha aqui, ó, a gente vai começar, então, fazendo ponto baixíssimo. Você laça o fio na agulha, tira aqui e puxa tudo de uma vez. Dá uma alturinha aqui do ponto, tá bom? Agora, a gente vem aqui nessa segunda correntinha aqui, puxa o fio e tira. O bom é sempre deixar a mesma altura os pontos, para o nosso trabalho ficar mais bonito. Agora, a gente vai virar aqui ele, tá? E aqui nessa próxima aqui, ó, a gente vai fazer de novo um ponto baixíssimo. A gente vai fazer ponto baixíssimo em todos os pontos baixos que a gente fez. Lembra de procurar sempre deixar o mesmo tamanho os pontos, ó. Procura sempre deixar o mesmo tamanho, que é isso que vai dar a beleza do nosso trabalho, tá bom? Ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. Vai assim até o final. Quando chegar aqui na correntinha, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha também, tá? Aqui, em cada argolinha dessa que tiver, você vai fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu aqui por toda a volta, meus pontos baixíssimos aqui por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho onde eu comecei, tá? Aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e como é que vai ser o nosso arremate. Terminei, então, a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Fiz ponto baixíssimo em toda a volta do meu trabalho. Agora, a gente vai finalizar aqui, ó, com mais um ponto baixíssimo, nesse último ponto baixíssimo que a gente fez, aliás, no primeiro, né? No primeiro ponto baixíssimo da carreira, a gente vem, faz mais um aqui, tá? Corta o fio que vem do novelo. Corta o fio que vem do novelo. Então, meninas, olha só, eu finalizei a minha base e tinha feito o meu arremate. Só que eu não gostei do jeito que ficou por causa dessa falha que tinha ficado aqui, ó. Eu achei que quando ia subir as carreiras, ia ficar muito marcada essa falha aqui, então eu resolvi fazer um arremate e ficou bom o jeito que eu fiz, então eu resolvi desmanchar e fazer de novo pra mostrar pra vocês como que eu fiz, tá bom? Não é difícil. A gente vai fazer aquele mesmo ponto baixíssimo falso, né, que a gente fez antes. A gente vai pegar ele aqui, vai trazer pra cá, tá? Trouxemos ele pro lado de cá. Aqui é aquele ponto que a gente vai substituir, né? Que a gente vai fazer o falso no lugar dele, tá bom? Então, a gente vai passar o fio pra cá agora, ó, porque a gente fez a perninha do lado de lá, né? Agora, a gente vai fazer essa perninha aqui. A gente vai passar aqui por baixo, ó, dele, e no meio daquele da onde saiu, ó. Peraí. O fio tá saindo daqui, né? Então, a gente vai entrar ali de novo. Pega por baixo aqui, ó, tá? Mas tem que deixar o fio pra lá. Pega por baixo desse último ponto baixíssimo, desse que a gente vai substituir, e entra aqui dentro daquele aonde saiu o nosso fio, tá? A gente puxa pra baixo ele aqui, ó. Aqui tá o nosso ponto baixíssimo falso. A gente só não deixa muito apertado, porque depois, na hora que for subir as carreiras, fica ruim de fazer o ponto baixo em cima dele, tá? Aí, a gente deixa mais soltinho. E esse último ponto que a gente substituiu, a gente vai deixar ele mais soltinho aqui, porque a gente vai usar ele aqui embaixo. Na carreira de baixo, a gente vai estar utilizando ele, tá? Então, a gente deixa ele mais soltinho aqui, o ponto baixíssimo falso aqui a gente deixa aqui. E agora, a gente vai fechar essa lacuna aqui, tá bom? Esse buraquinho que ficou aqui. A gente vai pegar, vai passar o fio, ele vai ter que sair daqui de dentro, tá? Então, a gente vai passar ele pra cá, ó, pra cá. A gente passou ele pra cá. Ele vai sair daqui do meio, ó.
A gente vai vir no nosso último ponto, esse aqui, tá? A gente vai entrar aqui e vai passar, ó, vamos passar esse fio pra cá. No começo parece ser difícil, mas depois você vai pegando o jeito e você vai entendendo os pontos, fica mais fácil, tá? A gente passou ele pra baixo. A gente fez qual perninha? A gente fez a perninha de cima, porque aí fica tudo certinho aqui, ó, tá? Essa parte aqui é a que mais vai aparecer no nosso trabalho. Então, a gente fez essa perninha aqui. Agora, a gente vai fazer a perninha de baixo. A gente vai passar o fio pra cá, ó, pra cá. Tá vendo a mágica? Ó. A gente vai pegar por dentro daquele mesmo fio, daquele mesmo ponto que a gente fez, que a gente passou ele, né? Agora, a gente vai passar a última perninha dele. Aqui, ó, pra cá. E feito. Nós fechamos, então, aquele buraco que tinha feito aqui, ó, que estava aqui, tá? Aí, ficou bem perfeitinho, não vai dar pra ver aonde a gente finalizou a nossa carreira, nem aqui e nem aqui. Agora, é só a gente passar esse fio por baixo de alguns outros pontos aqui, ó, e ir arrematando ele e finalizou o nosso arremate perfeito, tá bom? Aí, você só vai ter que cuidar na hora de puxar ele pra cá, pra dentro, ó, pra não puxar ele e ficar muito apertado, tá? Então, você puxou demais, você vem aqui e solta ele um pouquinho, tá bom? Aí, como eu falo, né, o crochê com fio de malha é um jogo de paciência, tá? Então, ó, ficou bem perfeitinho. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado também. Agora, com a nossa base toda pronta, nossos pontos baixíssimos feitos, nossos arremates terminados, a gente vai começar a subir esse porta-fraldas, tá bom? É fácil também, não tem mistério, não tem segredo, tá bom? São carreiras de repetições. A gente vai trabalhar aqui juntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode estar perguntando ali nos comentários. Você também pode curtir o vídeo, você pode se inscrever no canal, você pode fazer um comentário, isso ajuda muito o canal a crescer, então me ajuda também, tá bom? Vamos começar? A gente vai começar com o fio marrom, tá? Que é a mesma cor da base. Vamos pegar esse cantinho aqui, ó, tanto faz o cantinho, você pode pegar qualquer cantinho, você pode estar pegando, é melhor porque não fica menos visível as emendas no porta-fraldas, tá bom? Fica mais discreto os nossos começos de carreira, então é legal pegar no canto, tá? Você pode pegar qualquer ponto aí que você tiver, que você quiser, deixa um pedacinho de fio pra gente estar arrematando, tá bom? Puxa o fio que vem do novelo pra dentro, assim, e faz uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo aqui no nosso trabalho, tá? A gente vai seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixíssimo da nossa base, tá? Cada ponto baixíssimo que tiver aí, você vai fazer um ponto baixo. Lembrando sempre de estar arrematando o fio pra gente evitar trabalho, né? A gente fica mais fácil depois, pra não ter que ficar arrematando depois que tiver a carreira pronta, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto baixo pra cada ponto baixíssimo de base, tá bom? Vamos fazendo aqui, ó, tem que pegar sempre as duas perninhas, tá? Pegando as duas perninhas, procura deixar a altura do ponto sempre a mesma, tá bom? Sempre a mesma, e a distância dos pontos também, procura sempre deixar a mesma, tá? Você vai segurando o trabalho aqui, vai ajeitando o ponto, tá bom? Faz com calma, com paciência. Se não ficou bom, puxa um pouquinho, desmancha o ponto e vai fazendo aí um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que a gente tem na base, tá? Eu vou trabalhar os meus pontos baixos aqui. Quando eu terminar a minha carreirinha, eu volto pra gente fazer o arremate e fazer a próxima carreira, tá bom? Já volto com vocês. Eu quis vir aqui mostrar pra vocês não ficarem desesperados se caso o trabalho de vocês ficarem assim, ó. Tá subindo, né? Não tem problema. Depois, quando a gente for ajeitando os pontos e subindo as próximas carreiras, ele vai ficar bem retinho, tá bom? Tem que lembrar também, ó, de puxar aquele fio do arremate, ó. Tem que puxar ele bem, só não pode puxar muito, senão esse ponto vai ficar muito justo e vai ser ruim pra gente fazer o nosso primeiro ponto,
tá? Mas só puxa um pouquinho pra ele não ficar todo embolado aqui dentro, depois você pode deixar ele de cantinho aqui. Aí, na próxima, quando a gente terminar essa carreira aqui, ó, a gente só corta a pontinha, cola ela e finalizou esse arremate, tá? Então, tu pode deixar esse pedacinho aqui pra cá e continuar fazendo a tua carreira. Aqui nas laterais, a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixíssimo. Não precisa fazer nada além disso, tá? Só fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixíssimo, cada ponto baixíssimo da base, tá bom? Você vai fazendo aí, e às vezes que eu vejo que precisa dar um toque pra vocês, que precisa mostrar alguma coisa que eu acho interessante falar, eu volto aqui pra falar, tá bom? Assim como um dia foi bom pra mim aprender bem certinho pra ter menos trabalho, eu acredito que quando eu tô ensinando também é importante eu tá dando essas referências pra vocês, tá? Vou terminar a minha carreira aqui, eu já volto. Finalizei aqui a minha carreira e às vezes fica na dúvida, né? Será que eu faço esse ponto? Será que eu não faço? Faz, tá? Todos os pontos baixíssimos. Então, eu deixei aqui só pra gente ver bem certinho juntos, tá? Tem que fazer esse ponto baixo aqui também. Agora, a gente pega e faz dá aquela ajeitada básica na nossa carreirinha. Ajeita os pontos, arruma, bota pertinho um do outro, dá uma ajeitada neles, pra ficar uma coisa bem bonita, até pra nossa próxima carreira, a gente conseguir fazer o ponto ficar mais bonito também, tá bom? Dá uma dobradinha aqui, ó, pra fazer o biquinho, aqui a gente ajeita, puxa, estica, bota pertinho também, só pro fio de malha ficar mais ajeitadinho, mais bonito o nosso trabalho, tá bom? Você vai ajeitando assim, vai puxando, vai arrumando. Você vê como é que ele vai ficar bonito, se esticar ou se apertar. Você vai dando uma olhadinha aí. Quando você vê que o ponto tá bonito, aí você não mexe mais, tá bom? Ó, ficou bonito, né? Agora, esse fio que sobrou aqui, a gente corta ele antes de subir a próxima carreira, pra gente não ter dificuldade depois, tá? Cortei ele, dá pra colar, ou se não quiser, dá pra deixar assim também. Agora, vamos fazer o nosso arremate aqui de carreira. Vou fazer juntas. Agora, o nosso arremate, a gente vai fazer ele pra ficar invisível, tá bom? A gente vai passar por esse primeiro ponto aqui, ó, pro lado de lá, tá? Esse que sobrou, a gente passa pro lado de lá. Não puxa assim, deixa ele bem curtinho, vai ajeitando, deixa ele não muito curtinho, senão depois ele escapa. Deixou o tamanho assim, ó, tá bom, tá? E agora, a próxima carreira, a gente vai fazer de ponto baixo centrado, porque ele dá mais firmeza pro trabalho, o trabalho fica mais firme, tá bom? Fica bem retinho, tá? E a gente vai aprender agora a fazer o ponto baixo centrado. No porta-algodão eu já ensinei a fazer, mas se você tá fazendo primeiro porta-fraldas, então eu vou te ensinar aqui também. O ponto baixo centrado, eu vou usar uma agulha mais fina, mas não precisa, tá? Eu vou usar só pra mostrar pra vocês. O Vzinho, esse é o nosso ponto baixo, esse Vzinho aqui é o nosso ponto baixo. O centro dele é aqui, ó, no meio desses dois Vzinho aqui, desse Vzinho. Vai sair lá do lado de lá. Tem que ficar assim, ó, uma ponta pra cá, a outra ponta pra cá e esse cordãozinho em cima, tá bom? Se você colocar a agulha e ficar pro lado de cá, tá errado. Se você colocar a agulha e ficar no centro, mas ficar com a cordinha pra cima, tá errado, tá? O centro dele é aqui. Esse é o ponto baixo centrado, que é o que vai dar mais firmeza pra lateral do nosso trabalho. Tanto como a gente fez aqui, né, pra ficar mais firme, agora na lateral é a mesma coisa. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. A gente vai passar o fio pra lá, só que quando você vai passar o fio pra lá, você não vai passar no centro do ponto, você vai passar nessa argolinha de cima, tá? Vai passar pro lado de lá, deixa não muito apertada, mas também não muito frouxa, e vai colocar a agulha pro lado de lá. Encaixa esse negocinho aqui esse cordãozinho que a gente passou pra trás, encaixa ele dentro da agulha. Você vai pegar o fio que vem do novelo, vai laçar na agulha e vai puxar pra frente, ó. Tá bom?
Eu vou fazer de novo para não ficar dúvida. Vai ficar assim, tá? Vou fazer de novo. Terminamos a carreira, ficou assim. A gente vai passar essa pontinha que sobrou lá pra trás, tá bom? Deixa ela lá. Vamos achar o centro do ponto, vamos encaixar essa argolinha dentro da agulha e vamos puxar o fio que vem do novelo pra frente. Ó. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto, só que você vai fazer uma correntinha, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da nossa carreira. Agora, a gente vai fazer seguindo ponto centrado sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo centrado sobre ponto baixo. Ponto baixo centrado, a gente vai achar o centro do ponto. Aqui tá o nosso Vzinho, a gente vai colocar a agulha aqui no meio dele e vai sair lá do outro lado. Tem que sair assim. Aqui um lado do ponto, aqui o outro lado e aqui em cima do ponto, a parte de cima do ponto, tá? Vamos puxar o fio e fazer o ponto baixo. A gente vai fazer assim por toda a volta. Ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Sempre lembrando de fazer o ponto baixo centrado, tá bom? Lembra também de deixar a mesma altura, procura deixar a mesma altura no ponto, procura deixar sempre a mesma distância um ponto do outro, que é isso que vai deixar o teu trabalho bonito, tá? Vai ajeitando, vai com calma, não precisa fazer com pressa. Quanto mais amor e carinho você dedicar no seu trabalho, mais bonito vai ficar ele, tá? O nosso trabalho tem que ser feito com amor. E assim a gente vai seguindo. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando eu terminar ela, eu volto pra gente arrematar essa carreira mais uma vez juntas, tá bom? Olha, vim compartilhar com vocês mais uma vivência aqui do crochê com fio de malha. A gente trabalha com fio residual e às vezes eles vêm com os fios assim. Eu não gosto muito de ficar fazendo arremate no meio da carreira. Então, o que eu faço às vezes? Quando dá pra fazer, né, gente? Deixar bem claro, quando dá pra fazer. Quando não dá, a gente corta e faz o arremate, tá bom? Mas nesse caso aqui do meu fio, ele dá pra eu esconder, tá? Essa falha no fio aqui, ó. Eu só pego, eu vou enrolando ele com o dedo aqui, ó, desenrolo esse lado e enrolo esse lado aqui, ó. Tá vendo? Daí ele vai sumindo. Eu dou uma esticadinha, ó, já escondeu, tá bom? Vou fazendo assim, estico um lado, enrolo o ladinho que tem esses fiapinhos, tá? E puxo ele assim, ó, já escondeu. E assim eu vou fazendo até onde tem esses fiapinhos. Ou também dá pra você tá cortando esses fiapinhos aqui, não tem problema, tá? Só pra você não precisar fazer o arremate, cortar o fio, né? Porque às vezes a gente precisa cortar esse pedaço e desperdiçar ele, né? E jogar fora, então a gente tenta primeiro aproveitar o fio. Se vê que não dá, daí a gente corta e joga fora e arremata e faz de novo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, pra tá ensinando vocês a arrematar, se vocês pegar um fio de malha com um problema que não tem solução, como é que você vai fazer? Você terminou esse fio aqui, ó, vou desmanchar esse ponto aqui, tá? Ficou aqui, vamos supor aqui, ó. Tá? Aí você vê que o problema tá mais ou menos chegando lá, perto do problema. Aí você vai cortar esse pedaço do problema aqui, ó. Já posso cortar aqui. Deixou a agulha ali, tá? Corta o fio aonde tá com esse problema, vai cortando aqui, ó. Viu que aqui é demais, ó. Aqui, no mesmo que eu enrolasse, ele ia ficar aparecendo, não ia ter jeito. Aí você vai ver até onde que vai o problema ali, que dá pra você aproveitar. Tá bom? Eu vou aproveitar ele até aqui, mais ou menos, ó. Aí a gente corta esse pedaço que ficou com problema aqui, tá? Corta ele fora. E deixa pra lá. Agora, pra gente fazer o arremate aqui, como é que a gente vai continuar, né? Se eu cortei o fio, vou ensinar pra vocês. Você vai começar o ponto baixo aqui, ó. Trouxe ele pra cá. Em vez de eu pegar esse fio aqui que eu cortei e finalizar o ponto, eu vou pegar esse pedaço aqui. Vou botar um pedaço pra lá, na mão, assim, ó. E vou pegar e vou finalizar o meu ponto baixo com esse aqui que tá vindo do novelo. Ó.
Ficou um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai arrematar os dois junto, esses dois cordãozinhos aqui junto, tá? Vou fazer de novo pra você ver como que eu fiz. Eu parei aqui, cortei o meu fio, onde deu problema, ficou um pedaço. Eu vou começar o ponto baixo centrado com esse mesmo fio, tá? Aqui. Ficou 2 argolinhas na agulha. Em vez de eu continuar o ponto com esse fio que eu cortei, eu vou pegar o fio que vem do novelo, o fio que não tem problema, tá bom? Vou deixar um pedaço assim na mão, pra gente poder arrematar, tá? E vou fazer o ponto baixo aqui. Finalizei o ponto baixo, tá bom? E assim agora você vai continuar o seu trabalho. Ponto baixo centrado e já vai arrematando os dois aqui junto, ó, tá? Você pode dar um nozinho aqui nos dois pra ficar mais firminho, só não faz um nó muito grosso, senão vai ficar feio, né? Tá? Mas se você se sentir mais segura, faz um nozinho pra deixar eles. E depois você vai estar colando eles com cola, né? Colar as duas pontinhas, tá? Com cola pega mil, pra não soltar. Quando você for arrematar eles ali, dá uma coladinha neles, que fica bem seguro, sem problema nenhum, tá bom? Aí você vai continuando o seu trabalho ali, arremata um bom pedaço desses fios. Quanto mais arrematar, dá uma esticadinha, lembra, ó? Dá uma puxadinha. Não pode puxar muito, senão vai ficar enrugado o trabalho. Puxa até você ver que ele tá esticado, que não tem mais nenhuma dobra dentro, tá bom? E vai continuando fazendo o seu trabalho aí, depois a gente só passa uma colinha aqui pra colar as pontinhas deles, tá bom? Vou terminar minha carreira e já volto. Finalizei aqui, então, a minha segunda carreira de ponto baixo centrado, e a gente dá aquela ajeitadinha básica, tá? Ajeitadinha básica, a gente estica, aperta, arruma, corrige, tá bom? Agora, a gente vai finalizar, então, essa carreira com aquele arremate. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. A gente vai trabalhar, no total, 5 carreiras da cor marrom, tá? Então, ó, você vai finalizar aqui, vamos puxar um pouquinho, vamos diminuir esse cordão. Aqui um pouquinho, a gente diminui, peraí, aqui, puxa aqui, vamos ajeitando, tá? Diminuir o meu cordãozinho, vou colocar aqui a minha agulha no centro do ponto, vou sair do outro lado, coloco esse cordãozinho que ficou, pego o fio que vem do novelo e passo ele pra frente, ó. Tá bom? A gente faz uma correntinha e segue fazendo ponto baixo centrado em toda a carreira novamente, tá bom? Eu não vou gravar aqui porque é repetição, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Você vai trabalhar, então, 5 carreiras no total, tá? 5 carreiras da cor marronzinha no total. Quando eu terminar as minhas 5 carreiras, eu volto aqui pra gente fazer o arremate e começar a cor branca, tá bom? Então, se você que já quiser terminar suas carreiras e já deixar a cor branca separada, aí quando eu voltar pra mostrar pra vocês a troca de cor, você já tem a cor branca aí separadinha, tá bom? 5 carreiras marrom e a gente já volta. Terminei, então, as minhas 5 carreirinhas na cor marrom, tá? Fiz toda ela, ficou assim. Depois a gente ajeita as carreirinhas pra ficar bem arrumadinho, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com a cor branca, tá bom? Vão ser 2 carreiras brancas, tá? A gente vai finalizar essa carreira como a gente finalizou das outras vezes, a mesma coisa, né? Igualzinho, ó. Passo o fio lá pra trás, acho o meio do ponto, encaixa o fiozinho aqui na agulha. Encaixa o fiozinho na agulha. Opa, tá difícil pra achar aqui. Aí. Deixei muito apertado. A gente não pode deixar muito apertado, não, senão depois fica feio o trabalho, tá? Agora, em vez de a gente pegar o fio marrom, o fio que vem do novelo marrom, a gente vai pegar o fio branco, tá? A gente vai pegar o fio branco. Nós vamos deixar um pedaço do fio assim pra tá arrematando, tá bom?
Deixa um pedaço do fio assim, ó, pra ir arrematando. E agora a gente vai pegar o fio que vem do novelo e passar pra frente. Aí, passamos pra frente. Faz uma correntinha. E começa essa carreira exatamente como a gente fez as outras, tá? Um ponto baixo centrado em cima de cada ponto de base, tá bom? Já vai arrematando esse fio que a gente deixou separadinho aqui, ó. Já vai deixando ele aqui em cima e já vai arrematando para facilitar o teu trabalho depois. Esse outro pedacinho aqui, marrom, ó, a gente vai arrematar ela pro lado de cá, tá? A gente vai cortar aqui, ó, já dá pra cortar. A gente já corta um pedaço aqui, tá bom? E depois a gente vem arrematando ela aqui, ó, tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui e volto quando eu terminar, pra mostrar como é que ficou. Voltei aqui porque eu achei importante estar mostrando pra vocês como que eu faço o arremate agora desse lado aqui, tá? Só estiquei aqui o fio que eu cortei e vou deixar ele bem aqui, ó, tá bom? E faço os meus pontos normalmente. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Vou fazendo os pontos e vou encaixando ele aqui atrás, ó, tá? Aí depois eu dou uma puxadinha pra deixar ele bem firmezinho, tá bom? E corto ele e dá pra colar a pontinha, tá? Vou terminar aqui e já volto. Terminei aqui a minha carreira, tá? Minha carreira branca. Vou arrematar aqui essa carreira agora e vou fazer a segunda, tá? A gente pode fazer a mesma, é aquele mesmo processo. Finaliza a carreira aqui, acho o meio do ponto, encaixo o pontinho aqui, vamos dar uma puxadinha para deixar mais firminho esse ponto. Vamos ajeitando ele aqui. Aí. Assim. Agora a gente pega o fio que vem do novelo e passa o fio branco pra frente, tá bom? Fizemos uma correntinha e agora a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo centrado. Como a gente fez nessa carreira aqui, a gente vai seguindo fazer mais uma branca. Terminei as minhas duas carreiras brancas, tá? E agora a gente vai começar a carreira amarela. Vamos fazer aquele mesmo processo. Passa o fiozinho pra trás, vamos puxar um pouquinho. Vamos passar o fio pra trás. A gente acha o meio do ponto, coloca o fiozinho que sobrou ali. Essa aqui que vem do novelo a gente deixa pra cá. E agora a gente vai pegar a cor amarela. Deixa um pedaço de fio pra gente tá arrematando aqui. E agora a gente vai pegar o fio que vem do novelo. Puxou pra frente, faz uma correntinha. E agora é aquele processo de ponto sobre ponto. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Assim, por toda a volta, a gente vai fazer 4 carreiras amarelas, tá? 4 carreiras amarelas. Os fechamentos são iguais. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e pra gente finalizar o nosso trabalho. Finalizei, então, aqui as minhas 4 carreiras na cor amarela, tá? Então, ficou assim, ó, ficou 5 carreiras na cor marrom, 2 carreiras na cor branca e 4 carreiras na cor amarela. Agora, a gente vai fazer a última carreira do nosso porta-fraldas, tá? Que é a carreira de acabamento. A gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó, tá bom? Vai passar a agulha o fio pra lá. Aqui. Só que agora a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos. Peguei o centro do ponto, vim pra cá. Aquele mesmo processo, né, que a gente fez no começo lá. Finaliza a carreira. Opa, tá enganchando aqui. Aí. Finaliza a carreira, como a gente fez as outras vezes, tá? Bota o fio pra frente. Aí.
Agora, ao invés de a gente subir a correntinha, né, que a gente começaria outra carreira, a gente vai fazer os pontos baixíssimos. Agora, em vez de a gente fazer o ponto baixíssimo no centro do ponto, a gente vai usar essas argolinhas aqui, ó. Esse Vzinho aqui, tá? A gente vai fazer os pontos baixíssimos nesse V. Ponto baixíssimo, você vai pegar o fio que vem do novelo, vai botar pra frente, você vai dar com duas argolinhas na agulha. Agora, você vai tirar tudo de uma vez, tá bom? Ó, eu vou puxar um pouquinho mais esse fio. Esse aqui ficou muito justo, senão depois fica muito apertado o ponto. Vou colocar aqui nesse Vzinho de cima, vou pegar o fio que vem do novelo e vou tirar tudo de uma vez. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente tem que cuidar para deixar sempre a mesma distância nesses pontos aqui, ó, tá? Eu sempre meço aqui, ó. Eu coloco a agulha aqui, então ele vai dar a medida, tá bom? Então, a gente sempre tem que estar cuidando para não ficar um ponto maior, um ponto menor. Se não ficou bom, desmanche, faz de novo, tá bom? Vai fazendo assim até o final da carreira, tá? Exatamente igual, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar como é que ficou. Tô finalizando aqui a minha carreira e eu voltei para mostrar para vocês que aqui nesse ponto que a gente passou pro lado de lá, ó, essa argolinha que a gente passou pro lado de lá, lembra? Você vai fazer um ponto baixíssimo nela também, tá? Pode fazer um ponto baixíssimo nela aqui também. Agora, a gente vai cortar o fio que vem do novelo, deixa um pedaço assim, ó, mais ou menos, pra você poder estar arrematando, tá bom? A gente vai tirar todo o fio daqui de dentro e a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso, que é pra finalizar a nossa carreira, ó. Tá aqui, ó, tá vendo que aqui não tem ponto baixíssimo, a gente vai finalizar ele com uma agulha. Pode ser com a mesma agulha que você tá trabalhando, pode ser com uma agulha mais fina, tá bom? Deixa eu pegar minha agulha mais fina aqui. Ó, a gente vai fazer como? A gente vai imitar o ponto baixíssimo. A gente tem que fazer essas duas perninhas aqui, ó, tá bom? A gente vai pegar com a nossa agulha mais fina, vai passar aqui dentro, ó. Aqui dentro desse último ponto baixíssimo, aliás, do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Vai pegar essa cordinha que ficou e vai passar pra cá, pra baixo. Só não deixa muito apertado, tá? Pra não ficar feio. Agora, a gente vai vir aqui dentro do nosso último ponto baixíssimo, no meio dele, ó. No meio dele. Tá vendo que os pontos saem de dentro um do outro, ó? Sempre sai de dentro um do outro. Então, a gente vai imitar essa saidinha dele aqui. A gente vem aqui, por aqui, ó, tá? Passa o fio pra cá, pra baixo. Opa. Aqui. Passamos o fio. Tá? Passamos o fio pra lá. Vamos deixar um pouquinho mais soltinho. Não vamos deixar muito apertado, senão fica feio o ponto. Tá bom? Depois a gente ajeita aqui. Feito, ó, imitamos o nosso ponto baixíssimo. Agora, a gente vai passar esse fio pro lado de dentro, tá bom? Passei o meu fio pro lado de dentro, tá? Passei ele aqui pro lado de dentro. Agora, a gente só vai passar por alguns pontos aqui, por dentro de alguns pontos, pra gente tá arrematando ele. Pega um ponto ou outro aqui, ó. Vai passando por dentro. Ficou mais difícil agora, porque o meu espaço aqui é pequeno. E o porta-fraldas ficou grande, então ficou mais difícil pra manusear aqui. Não sei nem se dá pra ver aí na câmera. Vamos passando aqui por dentro de alguns fios. Você vai passando por dentro de alguns fios aqui. Depois corta e cola, tá? Eu vou fazer o meu arremate aqui e já volto. Finalizei aqui, então, os meus arremates, tá? Você ajeita o seu, ó, ele fica todo troncho, assim, mas se você ajeitar ele, passar a mão, alisar ele, ele fica retinho de novo, tá bom? Ajeita o seu aí, deixa bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe em couro, tá? Em couro com o detalhezinho em biscuit, tá bom? Como o meu tema é safari, eu comprei bichinhos de safari, tá? Mas você pode comprar aí o bichinho que for do tema que você estiver fazendo. Essas cores você pode estar alterando, colocando rosa ou azul aqui em cima, ó. Você pode fazer vários temas, tá bom? Só você mudando o bichinho, você já consegue mudar o tema do teu trabalho também, tá bom? A gente vai utilizar esse restinho de couro, né? Que eu utilizei na outra aula.
eu vou estar utilizando, então, a zebrinha e a cola pega mil, para estar fazendo esse detalhe. A gente vai escolher o melhor lado do nosso trabalho, qual parede ficou mais bonita, tá bom? Eu gosto de colocar nessa parede que fica mais comprida, tem a mais curta, que é essa aqui, e tem a mais comprida. Eu gosto de fazer sempre na mais comprida, tá? Mas aí depende, como sua cliente pedir aí também, dá pra colocar como ela achar melhor também, tá? A gente vai escolher, então, o melhor lado que ficou do trabalho. Aqui a gente não precisa se preocupar com as emendas, porque elas ficaram bem aqui no cantinho, ó. Não sei se você consegue ver. Elas ficam bem aqui no cantinho, então quase não dá pra ver. Mas eu vou estar utilizando assim, ó. Vou fazer o meu trabalho aqui. Eu vou dobrar ela assim, só pra vocês conseguirem ver melhor como é que a gente vai estar fazendo, tá? A gente vai medir bem certinho o meio do nosso trabalho, pra ficar bonito, né? Ficar certinho, a gente vai estar medindo o meio dele. Você tá medindo com uma fita métrica. Aqui, ó. A gente mede uma parede. Aqui deu 31, tá? Então, vai dar 15,5. 15,5 é o centro dele. Aqui é mais ou menos o centro do meu trabalho. Aí, a gente vai estar olhando aqui, pra gente estar colocando também o nosso cordãozinho aqui no meio também, tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte, no porta-algodão, o que eu fiz? Pra não jogar fora essa parte ou não aproveitar, você consegue comprar sem os furos também, mas no dia que eu comprei não tinha, então eu precisava fazer a entrega da cliente, então eu comprei assim. Pra não desperdiçar produto, meu material, o que eu fiz? Eu colei a zebrinha em cima dos furinhos, tá? Na outra encomenda que eu fiz o seguinte, eu costurei aqui, ó. Também fica um detalhe bonito, tá bom? Dá pra você costurar um xizinho aqui dentro, ó. Fica um detalhe e aí você cola a zebrinha do lado de cá, tá? Mas pra aula agora eu vou fazer como eu fiz na girafinha, como eu fiz aqui, ó. Aqui no porta-algodão eu colei os furinhos aqui embaixo da girafinha e aí aqui dentro ficou assim, ó. Tá bom? Dentro ficou liso e aqui eu coloquei a parte que tem os furinhos, então nem dá pra ver, imperceptível, tá bom? Vou fazer aqui também, assim, dessa forma. Aqui você escolhe sempre a mesma altura que você fez aqui no porta-algodão, você vai fazer a mesma altura no porta-fraldas, pra ficar uma coisa bem uniforme, tá? Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai medir o meio, vou ter que medir de novo, porque eu tirei, mas não tem problema. Só pra ficar bem explicadinho pra vocês. Vou deixar bem retinho aqui, pra gente ver bem certinho qual é o meio. Deixa eu medir aqui. Aqui eu estiquei, ó, fio de malha, né? Ele é bem flexível. Eu estiquei um pouquinho e já aumentou a medida. Ficou em 32. Então, aqui. Esse é o meio, tá? E aqui a gente vai estar colando essa parte aqui primeiro, tá bom? Aqui. Aí eu vejo bem a altura que ficou o meu trabalho, pra ficar na mesma altura da girafinha. Medi, tá? Ficou bom. Você pode até pegar um grampo, colocar um grampo pra você poder olhar aqui, ó. E ver se ficou bem certinho no meio, tá bom? Aí, o que sobrar aqui você pode estar cortando. Eu vou estar cortando mais ou menos aqui, ó. Não vou deixar muito grande, não, senão fica estranho, né? Vou cortar essa parte aqui. Esse aqui a gente pode estar guardando pra fazer um detalhe, alguma outra coisa, tá? Aqui não ficou muito reto, ficou uma pontinha. Peraí. Aí, fechou. Aqui. Meio. Aqui. Vou estar utilizando a cola pega mil, tá? Vou passar aqui no meu... Deixa eu só botar a agulha aqui pra eu não perder o meio do trabalho.
aonde que eu vou colocar, tá? Só pra não ter que medir depois de novo. Aqui a gente vai passar a cola aqui. É bem simples, não tem mistério, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Essa cola é bem boa. Ela demora um pouquinho pra secar, mas ela é bem firminha, tá? Passa aqui a cola, vai passando em todo o corinho assim. Precisa botar muito, né, pra não manchar o trabalho, mas se bem que não mancha não, tá? Mas aí também não coloca pouco, porque senão não vai colar, né? Tem que ser mediano. Aí, tá bom. Agora, a gente vai colocar ela aqui. Tirar a agulha daqui. A gente vê mais ou menos... Opa, não tá pegando no vídeo. Aqui. Assim. Você aperta bem aí, tá? Aperta, pra ficar bem firminho. Aperta aqui em cima também. E vai apertando. Eu vou colar a minha aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e o nosso próximo passo, tá? Colei a minha tirinha aqui, ficou assim, ó, tá bom? Ficou assim. Quanto mais tempo você segurar, melhor ela vai ficar, mais grudadinha ela vai ficar. Agora, a gente vai colar a zebrinha, tá? Dá pra fazer vários temas, dá pra fazer bailarina, dá pra fazer de ursinho, dá pra fazer de aviador, é bem legal. É só você ir trocando as cores desse kit, né? Que ele vai se transformar no tema que você quiser, né? Ou que a tua cliente quiser. É bem interessante, tá? Pronto. Passei a cola aqui na minha zebrinha. E agora eu vou colar bem em cima dos furos. Aqui, bem em cima dos furos, pra deixar eles escondidinhos. Tá bom? Procurando deixar sempre na mesma medida que você deixou a girafa, ó. A cabecinha da girafa. Ficou bem rente ali o couro. Então, aqui, a zebrinha, a gente também vai deixar bem rente ao couro. E assim, a gente vai colando ela. Eu vou colar a minha aqui e já volto. Finalizei, então, o nosso porta-fraldas, tá? Aqui ficou a zebrinha, ó, bem na alturinha, igual a girafinha. Aqui nas laterais, você dá uma dobradinha assim, ó, uma apertadinha, tá? Ajeita ele aí, pode mexer nele, não tem problema. Se ele ficar um pouco tortinho, você pode arrumar, pode ajeitar. O fio de malha, ele é bem maleável mesmo, tá bom? Conforme você vai mexendo, você vai vendo que ele vai se ajustando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curte o vídeo, comenta, tá bom? Se ficou alguma dúvida, tiver alguma sugestão também, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.